solenidade de lançamento das atividades da Abraço em Juiz de Fora, convidamos a professora doutora Maria Juraci Filgueiras Tonelli, da Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Abraço. Bom dia a todas e todos. Eu sempre me atrapalho com o microfone, com conferências, ele fora estava cacetada aqui dentro, já falando para o Altemir, que eu brinco muito com os meus alunos que talvez eu seja psicóloga por acaso, porque eu tenho muito medo de gente, especialmente nessas situações, né, com tanta gente no mesmo lugar, e que eu fico nessa posição aqui, talvez depositárias de expectativas que eu não sei se vou cumprir. Mas eu quero inicialmente agradecer muito estar aqui com vocês, por vários motivos. Vou agradecer em primeiro lugar ao professor Altemir, e na sua pessoa, professor, agradecer a essa instituição e as instituições parceiras também, entendendo que essas parcerias sempre foram não só objetivo da Abrapso, mas um meio da Abrapso também se postar no mundo acadêmico e com isso também reafirmar o seu compromisso social. Compromisso esse que sempre foi norteado por uma escolha ético-política. Também quero agradecer muito a Juliana, a Júlia. E a Júlia foi minha orientanda de mestrado e de doutorado. Há muitos anos atrás, um ex-aluno, que hoje é o nosso colega querido de departamento, meu companheiro de trabalho, me apresentou a Juliana e ela virou uma sarna na minha vida até conseguir fazer mestrado. E depois o doutorado, sendo que nós discutimos muito sobre essa possibilidade dela fazer doutorado lá conosco novamente, porque eu entendo que, na realidade, a formação acadêmica deve ser enriquecida o tempo inteiro por parcerias, não é? E redes diversas, e que talvez essa continuidade numa mesma instituição signifique uma formação endogâmica por demais, no meu entender. Né? Por força da circunstância, ela continuou conosco. Lamentei muito quando saiu de Florianópolis, porque tê-la como parceira de trabalho sempre foi um privilégio. Eu não consigo pensar o trabalho sem uma certa implicação que inclui não só o compromisso, então, social e ético nesse sentido, mas uma implicação, talvez, como a Agnes Seller dizia, se sentir implicado significa também se emocionar, ser interpelado pelas situações. E eu também quero agradecer o fato de estar aqui, porque eu sou mineira. E eu volto a casa de vez em quando, e tenho muito orgulho de ser mineira, apesar dos meus 32 anos de Santa Catarina. Eu me formei na UFMG, e eu vou contar isso um pouco para vocês, porque eu me formei na UFMG em 79 e a Abrapso foi criada em 80. Tempos turbulentos, aqueles sombrios de anos de ditadura ainda. E a Abrapso teve uma grande importância para todos nós naquela época, e como mantém até hoje, por ter significado de fato um locus de resistência e um grupo de profissionais que se postavam contra o arbítrio e contra, não é, o que estava acontecendo no país, que tinha impactos também muito evidentes sobre a produção científica. Então, voltar a Minas também é retornar essa história da Abrapso na minha vida. Eu quero agradecer também, inicialmente, o grupo de professores aqui de Juiz de Fora, colegas de trabalho, que eu tenho certeza que estão trabalhando com afinco, e ontem, com a conversa, na conversa com o professor Altemir, ficou claro da intenção, né, de já implantar o doutorado, enviar o projeto de doutorado, e acho que esse é o caminho mesmo, né, de um grupo sério de pesquisadores comprometidos com a formação, não só de pesquisadores, mas de professores de ensino superior e de profissionais também, né, para atuar nas políticas públicas e nas instituições em geral. Então, a todos vocês, meu agradecimento. Falar na Abrapso, como eu mencionei, nos seus 30 anos de existência e seus compromissos aqui hoje focados nas políticas públicas, né, não me parece uma tarefa tão fácil, porque é uma história cheia de nuances,
de complexidades, de tensões e intenções, que dizem respeito não só às escolhas da Abrapsu, mas a todo um cenário científico que é marcado, no meu entender, por uma constante briga por hegemonia no campo. O que eu quero dizer com isso? Essa tensão se mantém presente no campo da ciência, no debate, que talvez não seja só um debate, como muitos gostariam, neutro, impessoal, distanciado. É sempre um debate, no meu entender, e acho que dos abrapsianos em geral, atravessados por relações de poder, por ideologias em geral, e por talvez uma luta por um domínio de sentidos no campo da ciência. O que é ciência? O que é cientificidade? Quais são os critérios que definem o que é ciência em um trabalho científico? Como fazer ciência? Como proceder no pesquisar e no produzir conhecimento? Como eu disse, também a história da Abrapsu, rica nos seus desafios todos, para mim, confunde-se com a minha história pessoal. Então, em 79, quando eu me formei em meio às turbulências de um regime militar, já em agonia, mas que ainda era capaz de estender os seus tentáculos de arbítrio e de crueldade durante uns bons anos. Logo em seguida, naquela época, por exemplo, foi a época da morte do Herzog, do Vladimir Herzog, uma época muito ainda dura, do ponto de vista dos porões da ditadura. E de estudante militante, na realidade eu comecei militando nas comunidades eclesiais de base ligadas à Igreja Católica, num movimento muito ligado à denúncia da discriminação classista, das desigualdades de classe, e foram as comunidades eclesiais de base ligadas à Igreja Católica de esquerda, especialmente a Teologia da Libertação na época, por exemplo, que compuseram uma das forças originárias do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, de militante daquela época, eu passei a psicóloga e professora de ensino superior, numa trajetória que teve a Abrapsu sempre como uma interlocutora constante, uma referência fundamental. Como já foi dito aqui também, a Abrapsu foi fundada em 1980, e segundo o seu próprio site, se constitui uma entidade nacional autônoma, sem fins lucrativos, que congrega profissionais, professores, pesquisadores e alunos de várias universidades públicas e privadas em vários estados brasileiros. Não vamos falar todos, porque não há núcleos funcionando em todos. Nos últimos anos, a Abrapsu teve um renascimento nesse sentido da não só rearticulação de núcleos que já existiam, mas de criação de núcleos novos. Eu acho que o Estado de Minas Gerais desponta, inclusive, nesse movimento de interiorização da Abrapsu, que eu considero muito importante. Então, sair dos grandes centros urbanos e do eixo Rio-São Paulo, Minas, sempre mantendo Minas, porque o FMG foi um dos berços da Abrapsu, com vários de seus profissionais da época. Beth Bonfim, Sandra Zeredo, Caris Migai, muitas delas mulheres, e mulheres com uma militância feminista também. Então, a Abrapsu também se confunde, num certo sentido, com a história dos movimentos sociais nesse país, em especial naquela década, com o movimento feminista. E talvez tenha sido, e seja hoje, ainda a principal instituição, organização científica da área da psicologia, que acolheu rapidamente as teorias feministas, os estudos de gênero, os estudos da LGBT. Ou seja, todo esse compromisso da Abrapsu, também do ponto de vista científico, em acolher as minorias populacionais no sentido de direitos, e eu estou falando aqui minorias no sentido político, não é? E desenvolver trabalhos ligados a essas populações, esses grupos populacionais. Quando a Abrapsu surge, ela surge por iniciativa de um grupo, portanto, de professores e pesquisadores preocupados com a produção de uma chamada ciência engajada, de uma ciência que tivesse, de fato, um compromisso com os desafios que a realidade brasileira nos colocava. Isso incluía, portanto, não apenas o regime militar, o regime político da época, mas todos os tipos de desigualdades e desafios que essa realidade complexa brasileira nos coloca até hoje. Juntando com isso, então, a consciência de que o sofrimento psicossocial, o sofrimento psíquico, portanto, ele é histórico e culturalmente localizado. Ele não surge numa bolha de geração espontânea.
Então, essa intencionalidade de transformar as condições de sofrimento psicossocial decorrentes das profundas desigualdades existentes na realidade brasileira foi um dos motes, um dos disparadores dessa junção dessas várias pessoas, pesquisadoras e professores em geral, para a criação da Abrapos. Além disso, é preciso não desconsiderar todo o compromisso com a produção e divulgação do conhecimento numa perspectiva interdisciplinar e, sobretudo, como eu disse, comprometida com a realidade brasileira. Bom, agora, vocês mencionaram, por exemplo, a psicologia e sociedade na fala de abertura, não é? A psicologia e sociedade está voltando para Minas nesse momento. A editora-chefe da Psicologia e Sociedade, que já tomou posse, é a professora Cláudia Maiorca, da UFMG, com 2 editores associados, o professor Marco Aurélio Máximo Prado, da UFMG, e o professor Emerson Razeira, da Federal de Uberlândia. Então, ela retorna a Minas, é uma revista forte, uma revista A2, com todas as condições de ser A1, né, se tudo der certo, e ela traduz muito o pensamento abrapsiano, no meu entender, e esse compromisso que une uma produção qualificada de conhecimento científico com esse engajamento social. Não esquecer nunca desse compromisso social. Talvez o que eu traga aqui hoje seja meio que lugar comum ou já exaustivamente difundido por outros colegas. Mas eu queria recuperar um pouco dessa história, porque eu acho que recuperar a história nos ajuda a pensar o presente e perspectivar um futuro. É bom a gente nunca esquecer a nossa história, especialmente aqueles anos de arbítrio. Eu vejo que as gerações mais jovens hoje desconhecem o que significou aquilo na nossa vida. E eu digo não só na vida política, mas na vida cotidiana das pessoas em geral. Não é? Como a ditadura impactou a formação de consciências e aquilo que nós na psicologia podemos chamar de processos de subjetivação. Essa sempre foi uma das preocupações da Abrapos. Como se pode entender a relação entre ação política e subjetividade, ação política e processos de subjetivação? Eu acho que nunca é demais enfatizar que foi nessa época, portanto, que é incluída naquilo que talvez o Hobsbawm tenha chamado, e é um historiador ainda que se diz marxista, num tempo em que parece que o marxismo se tornou algo obsoleto, naquilo que o Hobsbawm chamou de era dos extremos. Ele chama o século XX como uma era dos extremos. Esse sexo é bom, isso é um ato falho, né, de quem estuda gênero e sexualidade o tempo inteiro. E sexo aqui visto como algo prazeroso, desculpem, mas o Hobsbawm falando de algo muito complexo do século XX, que era exatamente essas extremidades de uma profunda, por exemplo, miséria e pobreza que se visibiliza numa fome que lastra pelo mundo inteiro, e um profundo desenvolvimento e complexo desenvolvimento tecnológico, e por outro lado permite, por exemplo, que produzamos alimentos suficientes para alimentar a humanidade, toda a população humana já. Quer dizer, há um problema seríssimo do ponto de vista de política de distribuição e política de reconhecimento e legitimação de determinadas populações. A ciência entra aí, com certeza, não só na produção, então, daquilo que poderia garantir uma igualdade maior entre essas populações, mas também a ciência não pode prescindir do debate político na medida em que a própria distribuição e difusão do conhecimento científico, por vezes, se torna obstacularizada, nas mãos de poucos, em detrimento de muitos. Isso quer dizer, por exemplo, que a difusão do conhecimento científico não pode prescindir, nesse momento de desenvolvimento tecnológico e de novas tecnologias comunicacionais, das bases de dados abertas a todas e todos. Foi na virada, na realidade, do século XIX para o século XX, vocês todos sabem disso, que nós podemos encontrar marcas indeléveis de mudanças na ordem ocidental. E essas mudanças foram mudanças muito amplas, que incluíam mudanças políticas, sociais, econômicas, políticas e, obviamente, científicas e filosóficas.
Foi exatamente na virada do século XIX e do século XX que a psicologia surge como área disciplinar, né, e científica distinta na outra face da sociologia, não é? E também foi nessa época em que a herança iluminista passa a ser questionada. Por exemplo, né, os primeiros movimentos, né, consistentes da física quântica. Né, no ano de 1900, Freud publica a Interpretação dos Sonhos, bancando, né, a existência de um inconsciente, ou seja, colocando em questão a razão com R maiúsculo, a razão iluminista, não é esse sujeito da razão que seria autônomo, uno, indivisível, né, esse sujeito moderno. Então acho que é importante recuperar essa história, porque é uma história que nos mostra que a própria produção do conhecimento ela é culturalmente localizada, embora se dissemine e seja possibilitada por algumas condições de época, não é? E ela é histórica porque o conhecimento é sempre dinâmico. E vejam bem, nenhuma dessas transformações impossibilitou, por exemplo, as duas grandes carnificinas das duas grandes guerras mundiais, né, e a produção de máquinas de guerra. E a cruzada, talvez, nos últimos anos, né, as novas cruzadas ocidentais contra aquilo que alguns já estão chamando de islamofobia. Né? Vocês se lembram que está muito recente o 11 de setembro, né, e as comemorações do 11 de setembro norte-americano, com a queda das duas torres gêmeas, que nesse momento também fazem com que nós esqueçamos que 11 de setembro foi o golpe militar contra o Allende no Chile, patrocinado pelos Estados Unidos da América. O mesmo Estados Unidos que se dá o direito de promover guerras em nome de Deus. Não vamos esquecer o discurso do Bush, logo depois, Bush Jr., logo depois do 11 de setembro, né, numa nova cruzada dos chamados civilizados cristãos contra os bárbaros muçulmanos. O que isso tem a ver conosco, com a psicologia? Por que eu estou falando isso tudo? Será que nós estamos fora desse contexto? Né? No que isso nos interpela, né, a todo momento? Né? São esses binarismos cartesianos, por exemplo, que permitem que nós todos ainda nos orientemos por polaridades como bem e mal, certo e errado, mente e corpo, externo e interno, quente e frio, masculino e feminino, sujeito e objeto. Abrams foi uma força, eu não tenho a menor dúvida, na ciência brasileira, que se colocou imediatamente problematizadora desses binarismos. Imediatamente ela passa a problematizar esses binarismos no campo da ciência e as suas decorrências e os seus impactos no campo da política, das políticas públicas e da realidade social. No início do século XX também, vejam que salto maluco esse, foi no início do século XX, entre outras mudanças, que nós assistimos, por exemplo, a difusão da luz elétrica, dos automóveis e a produção em massa propiciada pelo Fordismo, não é? A produção em massa do Fordismo, dos meios de produção, então, o voto das mulheres, que no Brasil foi sancionado na década de 30, a descoberta da penicilina, Vygotsky morreu na década de 30 sem penicilina. E nós chegamos nos anos 60 completamente tumultuados, heterogêneos, contraditórios, marcados pela efervescência dos movimentos sociais, como a luta contra a guerra do Vietnã, o movimento pelos direitos civis, o feminismo, o movimento LGBT, a chamada revolução sexual, a contracultura, o movimento estudantil, a primavera de Praga de 68, a antipsiquiatria, que deu origem ao que a gente está vendo até hoje, a luta antimanicomial, a instauração da ditadura militar no Brasil e na América Latina, a invenção da pílula anticoncepcional, foi na década de 60, que possibilitou, por exemplo, as mulheres separar feminilidade e maternidade, a difusão da televisão como instrumento midiático poderosíssimo, isso tudo na década de 60, gente. Entre outras turbulências, invenções, profusões de desejos e resistências. A América Latina e o Brasil foram tornados, nessa época, o quintal dos Estados Unidos da América. Tornaram-se alvo particular de ações que visavam o controle das populações,
Na década de 60, no Brasil, por exemplo, com o acordo McKinsey, a educação pública foi desmantelada, rede de ensino fundamental e médio. Foi o acordo McKinsey de 68 que propiciou isso. Assim como o desmantelamento do movimento estudantil, foram proibidas as reuniões, as moradias estudantis, os restaurantes universitários, qualquer possibilidade de agremiação e da livre expressão. Também na década de 60, patrocinado pelos Estados Unidos da América, o Brasil, junto com a Igreja Católica, governo militar, Igreja Católica, Estados Unidos da América, patrocinaram uma série de programas de controle populacional no Brasil, que incluíram, por exemplo, esterilização em massa no Nordeste, com a Benfam naquela época. Enfim, esse controle incidiu não só sobre instituições e organizações políticas, mas sobre os corpos e singularidades. Colonizados que somos, fomos coadjuvantes dessas mudanças, incluindo participações mais ou menos ativas, como aquelas protagonizadas pelas elites políticas e econômicas, apoiadas pelas camadas médias, somos todos nós, amedrontadas pelo fantasma do comunismo ateu. É nesse contexto de subalternização, de colonização, de domínios de uns sobre os outros, que quero circunscrever minha linha de argumentação, acreditando que o fazer ciência jamais é neutro e, portanto, contrariamente, como diriam alguns, tem assim a ver com o político e com a política. A psicologia é herdeira, por um lado, de tradições filosóficas e, por outro, das ciências da natureza, e viu-se às voltas com a meta de alçar o status de ciência em um contexto marcado pelas prescrições positivistas que cindem o mundo em pares dicotômicos. Até os dias atuais, nos vemos compelidos a nos enfrentarmos nós mesmos nos pares, entre pares, os cientistas, na briga pela hegemonia das concepções de ciência, cientificismo e seus critérios de verdade. A aposta na ciência que a Idade Moderna inaugurou segue até nossos dias, ainda que abalada por inúmeros acontecimentos, perpetuando uma racionalidade que acredita na existência da verdade com V maiúsculo. Isso tem implicações também porque acredita no método científico com M maiúsculo e um único apenas. No entanto, trago aqui para vocês o exemplo dos organizadores do Prêmio Nobel de 1989, que afirmaram que já não podemos... 89, a década da criação da Abrams, Prêmio Nobel, na Suécia, que afirmaram que já não podemos continuar falando de leis universais extra-históricas, aspas, tendo que acrescentar o temporal e o local e nos afastar dos ideais da ciência tradicional. Quem traz isso não sou eu, foi um russo químico que ganhou o Prêmio Nobel nesse ano, o Ilya Prigogine, naturalizado belga, Prêmio Nobel de Química daquele ano e professor na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Não é um psicólogo falando, nem ninguém da área de ciências humanas. Não é exatamente a ideia de um suposto sujeito universal, ancorada na crença da possibilidade de uma neutralidade, de uma objetividade, assegurada pelo método científico, que ainda orienta muitos dos trabalhos de uma certa psicologia? É nesse contexto de discussão que surge a Abrams. Fruto, então, das inquietações de psicólogos brasileiros que trabalhavam no campo da psicologia social e insatisfeitos com a importação de uma certa psicologia social, a crítica e a histórica, em especial estadunidense, que surge, então, a Abrams, preocupada com a produção de uma psicologia social realmente engajada com a nossa realidade. Então, apesar da psicologia social ter seu início na Europa, e a crise da psicologia social também tenha se dado, basicamente, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, especialmente na Europa, os psicólogos sociais estavam questionando também essa psicologia excessivamente entendida como excessivamente pragmático-funcional norte-americana. Muitos estudiosos europeus migraram para os Estados Unidos,
e passaram a trabalhar, então, nessa confluência de uma psicologia social, que eu diria mais pragmática estadunidense e uma mais filosófica europeia na época. Então, nos anos 60, essa turbulência na psicologia social estava acontecendo no mundo inteiro, especialmente nesses países anglo-saxões, Inglaterra e Estados Unidos. Então, essa chamada crise da psicologia social, ela impacta os países latino-americanos logo em seguida. Bom, o contexto da América Latina não era o mesmo dos Estados Unidos da América, nem é até hoje. E surge, portanto, uma demanda de uma produção em psicologia social que atendesse a essas necessidades locais com características próprias. Eu vou tomar aqui um exemplo e eu deixo aqui como indicador para vocês de um texto muito bem fundamentado. É uma entrevista com a professora Regina Helena de Freitas Campos, uma parceira de Abrapso há muitos anos. Essa entrevista foi publicada na revista Psicologia e Sociedade e ela recupera esse cenário histórico, a Regina, e ela conta o seguinte, me desculpe, eu vou ler uma parte só para vocês terem uma ideia, que a Abrapso não surge do nada e como ela surge no contexto científico. Ela diz o seguinte, o próprio Gordon Allport, considerado um clássico na historiografia da área, no capítulo sobre background histórico da psicologia social, publicado pela primeira vez na edição de 1954, no Handbook of Social Psychology, e reeditado nas edições de 68 e 85, sublinha as relações entre a produção teórica da psicologia social moderna e as questões relacionadas à sobrevivência das sociedades democráticas em um mundo dominado pela ameaça do fascismo e ou do totalitarismo. O Allport, um clássico da psicologia social, dizendo isso, em 54. Também Cartwright, em uma revisão histórica da psicologia social, publicada em 78, expressa o seu ponto de vista e, como ele diz, de um insider de dentro da psicologia social e que participou do surgimento e da consolidação da disciplina nos Estados Unidos da América logo após o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele comentou essa associação entre as opções teóricas, os temas de pesquisa e a problemática da época. Vejam, pesquisadores clássicos, né, enfatizando a necessidade, então, de uma ciência comprometida com a sua época. Ele fez até uma brincadeira com isso, dizendo que se tivesse que nomear uma só pessoa que tivesse influenciado mais fortemente a psicologia social no século XX, talvez ele dissesse que foi Adolf Hitler. Ou seja, o nazismo, com seus desdobramentos em termos de psicologia de massa, de autoritarismo, de intolerância, de preconceito, teria colocado as grandes questões que vieram a se tornar o tema central da da pesquisa em psicologia social no século XX. A influência do líder sobre o comportamento das multidões, os processos de influência social em geral, a dinâmica do autoritarismo e do preconceito. Com efeito, se consultamos os manuais de psicologia social publicados nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, podemos facilmente verificar a presença significativa dessas temáticas no trabalho dos pesquisadores. A propósito, vale lembrar o trabalho de Ash sobre a influência da maioria sobre a minoria, o que mais tarde viria a motivar o programa de pesquisa de Moscovici, na França, com a teoria das representações sociais, sobre as minorias ativas, o trabalho de Adorno e seus colaboradores sobre a personalidade autoritária, a pesquisa de Milgram sobre a obediência à autoridade, para citar apenas de alguns autores mais conhecidos e mais clássicos na nossa área. Então, portanto, assim como a psicologia social desenvolvida em outros países buscou responder às questões colocadas por aquelas sociedades, também a psicologia social desenvolvida no Brasil nesse período mais profissional, ou seja, entre os últimos 30 e 40 anos, buscou respostas às questões colocadas pela sociedade brasileira e, de forma mais enfática, as questões relacionadas, né, às desigualdades profundas que nos marcam como organização societária. Então, naquela época, diretamente impactados pela teoria marxista, logo nos anos primeiros da Abrapso,
As questões tratadas diziam muito respeito, por exemplo, a conceitos como formação de consciência, alienação, produção de mais-valia, né, meios de produção, relação capital-trabalho, enfim. Essa psicologia social brasileira poderia ser, talvez, a abrapsiana, a grosso modo, numa síntese muito grosseira, nesse seu início, e talvez mantenha essa herança até hoje, ser definida como uma abordagem científica e cultural dos processos de exclusão. Isso nos atravessa, os abrapsianos como um todo. A criação da Abrapsi, portanto, no meu entender, foi um marco decisivo desse redirecionamento, né, de uma produção, de uma psicologia social brasileira em direção a uma problemática local. Eu posso citar grandes nomes dessa época, e um deles, com certeza, foi o da professora Silvia Lane, da PUC de São Paulo, mentora da Abrapsi, e responsável pela formação de um número expressivo de pesquisadores da área, que depois se tornaram professores e orientadores, né, na área da psicologia social. E a Silvia Lane foi uma que sempre nos lembrou que não se pode dissociar o desenvolvimento de uma psicologia social mais voltada para o estudo dos problemas que afetam as populações oprimidas no Brasil, das questões colocadas pelos anos de autoritarismo vividos com a instauração da ditadura militar em 64. Então, para mim, claramente, a criação da Abrapsi foi o resultado de um debate que se instalou entre os psicólogos brasileiros desde o final dos anos 60 e que culmina em 80 com a criação da Abrapsi. Naquela época, todos nós atuávamos no campo da psicologia, especialmente na psicologia social, tínhamos clareza de que era necessário que tomássemos essa posição se quiséssemos assumir o compromisso de não compactuar com a opressão a que vinha sendo submetida a maior parte da população brasileira. E foi nesse contexto de grande esperança para todos nós que a proposta da criação dessa sociedade científica expressou esse ideal, né? A chamada, então, rejeição à psicologia estadunidense, pragmático-funcional na época, significava para nós a rejeição a modelos de análise importados que não condiziam e que não diziam nada para nós em relação à nossa realidade. Insuficientes, portanto, para caracterizar com clareza as questões de opressão e dominação que nos preocupavam, que nos preocupam até hoje. Nessa mesma época, é importante não desconsiderar o impacto também da leitura de uma certa produção na sociologia política, na sociologia urbana, orientada pelo materialismo histórico dialético, como eu disse, que trazia instrumentos para nos ajudar a pensar, nós psicólogos, essa realidade que a gente queria transformar. E é importante lembrar que a Abrapsi, desde o seu início, não contou nos seus quadros só com psicólogos, não. Estava me lembrando, por exemplo, do Fernando Ponte de Souza, que é da UFSC, mas é sociólogo, foi reitor em Maringá, da Universidade de Maringá, e é um abrapsiano. Essa busca, portanto, a partir daquilo que se chamou crise, as piadas aqui na psicologia social, refletia, né, essas preocupações da época e que, no meu entender, não foram resolvidas até hoje e talvez não sejam nunca no âmbito do modo de produção capitalista, mas não só por isso, porque na realidade são questões de uma ordem de complexidade muito grande e que exigem respostas que não são simples, que são historicamente também construídas no coletivo. Bom, nessa história é importante lembrar a participação de outros pesquisadores, inclusive estrangeiros, como Moscovici na França, Jodelet, e são pesquisadores franceses que vêm ao Brasil com muita frequência e impactaram a formação dos nossos pesquisadores também. Em 84 foi publicada a primeira coletânea Psicologia Social Homem em Movimento, organizada pela Silvia Lane e pelo Vanderlei Codo, que refletia bem essa mudança de orientação. Na época também, o Ciampa começa a trabalhar com o conceito de identidade como metamorfose, não é, questionando essas fixidezes conceituais, né, que nos orientavam. Então, essa rede foi se formando de pesquisadores, né, com esse intuito
de buscar esse diálogo em condições um pouco mais igualitárias, né, com o restante da área da psicologia, que, como todos vocês sabem, é extremamente diversa. Quase que, no meu entender, dá para se falar numa interdisciplinaridade interna à área da psicologia, não é? Porque ela abarca um espectro tão amplo de possibilidades que vai, por exemplo, de um lado, de uma produção muito mais próxima da psicobiologia e das neurociências e de outro extremo da psicanálise. Esse espectro, por exemplo, contempla os mais de 60 programas de pós-graduação em psicologia no Brasil nesse momento. Então, por exemplo, nós temos um programa nota 5 na Federal do Rio de Janeiro, que é em teoria psicanalítica. Temos um programa nota 7 em psicobiologia no Nordeste. Quer dizer, essa diversidade precisa ser contemplada, ela é a nossa riqueza, a nossa fortuna também na área da psicologia, não pode ser desconsiderada, não é? E a Abrapso surge nesse cenário tenso, intenso, diverso. E precisa ser respeitada também como uma entidade científica, né, com suas escolhas singulares. Então, a tensão que atravessa a sociedade brasileira atual, esse conflito entre os vários Brasis dentro de um único Brasil, o moderno e o arcaico, o incluído e o excluído, não é? O colonizado e o que resiste à colonização, talvez tenha nascido com a própria dinâmica da colonização portuguesa em conflito com a população indígena local, que foi praticamente exterminada. Então, a dominação sobre a cultura e a população endógena, né, e a imposição de padrões exógenos europeus existe na nossa história desde sempre. Então, as ideias sobre os fenômenos psicológicos desenvolvidas aqui ao longo desses 500 anos da nossa história documentada refletem essa tensão entre uma tendência à criação de formas de expressão próprias e desenvolvimento de uma cultura local e a imposição, muitas vezes violenta, dos padrões culturais europeus. Outro processo recorrente na história da América Latina, e que talvez estivesse refletido mais uma vez no conflito recente que acabamos de comentar entre a psicologia social estadunidense e a brasileira nos anos 70, é essa tendência a pensar nos nossos países em uma perspectiva evolutiva. E que a América Latina é sempre mais atrasada, inclusive em relação à produção científica, né, se comparada aos centros, né, do Cone Norte. É a partir desse enfoque, sem dúvida, que se pensava que a psicologia social norte-americana estaria mais adiantada que a nossa, nessa perspectiva evolutiva, né? E que era claro, a gente precisava copiar seus modelos para atingir, de maneira sempre atrasada, evidentemente, os níveis de desenvolvimento científico desejáveis. Esse é um erro historiográfico grave, que se traduz em uma perspectiva histórica chamada presentista, que os próprios historiadores denunciam. Trata-se da tendência em avaliar o passado, que o passado seja uma preparação para um presente melhor, por quanto mais desenvolvido, mais adiantado, e que seria um estágio evolutivo inferior a esse passado, no caminho para um estágio futuro, né, mais complexo e superior. Então, historiadores, por exemplo, como Mossi, da história da cultura e das ideias na América, têm procurado romper com essa perspectiva continuista e evolucionista, através da demonstração de que a maneira como as sociedades latino-americanas lidaram com alguns dos dilemas mais importantes da modernidade são originais e específicas e podem, em determinados casos, sugerir soluções muito mais adequadas para problemas que se tornaram muito mais graves em sociedades ditas adiantadas. Por exemplo, a questão das identidades étnicas. Nesse momento, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação muito singular. Eu recém voltei do meu pós-doutorado, tenho rede de pesquisa internacionalizada, tenho parentes fora do país também, uma filha muito militante nos Estados Unidos, por incrível que pareça, em Chicago. E é muito impressionante a curiosidade que lastra no mundo inteiro em relação ao Brasil. E essa curiosidade diz respeito a muitas questões. Entre elas, como o governo Lula, nos seus 2 mandatos, e agora talvez, quiçá, a presidenta Dilma continue nessa trajetória, conseguiu diminuir a situação de miséria de um contingente absolutamente expressivo da nossa população. Como é que foi que conseguiu
conseguiram isso? Que diabo está acontecendo no Brasil? Que a crise atinge a Europa e os Estados Unidos, aliás, uma crise, essa última, que foi gerada nos Estados Unidos da América, estamos todos pagando o preço, com os países latinos e europeus, especialmente Portugal e Espanha, com um índice de desemprego gravíssimo, que causa tensões sociais super complexas, que reacendem, por exemplo, fenômenos como a xenofobia. Não é? E nós brasileiros estamos enfrentando isso lá também. Como é que o Brasil consegue passar por essa crise como se nada estivesse acontecendo? O que está acontecendo, afinal, nesse país, que está diferente do resto? Por que vocês acham, por exemplo, que Obama vem ao Brasil e se dispõe, junto com os seus ministros, secretários de Estado, não sei o quê, a estudar o caso brasileiro? Estão todos estudando o caso brasileiro. Algo nós temos a dizer. Algo nós temos a dizer, e isso tem a ver com a nossa produção científica, não é? E com as nossas políticas públicas associadas a ela. Então vamos falar um pouquinho das políticas públicas. O que a Abrapos tem a ver com isso? No âmbito da Abrapos, por exemplo, foi desenvolvida uma série de tecnologias de trabalhos comunitários e grupais que fomentam, por exemplo, as políticas de orçamento participativo, as políticas de debate, por exemplo, nos governos Lula. Não vou fazer apologia do governo Lula não, hein, gente? Longe de mim. Longe de mim. Tem várias críticas, sempre votei com o PT, mas tem várias críticas, nunca quis me filiar para manter a autonomia, assim como já tem ao governo Dilma também. Mas vamos tentar analisar com uma certa seriedade, não é, o que está acontecendo. Não é? No processo democrático, uma das discussões que a Abrapos sempre tentou desenvolver diz respeito ao que a gente chama de democracia representativa e democracia participativa. O que é de fato uma democracia participativa? Como garantir, inclusive no âmbito da discussão das políticas públicas, a participação de parcelas expressivas, pelo menos, da população, que garantam legitimidade, que garantam que essa demanda seja de fato uma demanda que surja da população e não dos gabinetes dos tecnocratas e politicólogos que ficam dentro quatro paredes, não é? Elaborando políticas públicas. E a Abrapos sempre teve essa tradição, não só do diálogo efetivo com os gestores e com as políticas públicas em geral, mas essa participação no desenvolvimento de uma reflexão teórico-crítica sobre essas problemáticas e o desenvolvimento de metodologias de trabalho participativas que possam, de fato, ser encampadas nesse processo. Então, eu estava dizendo, foi no governo Lula, no primeiro governo, que foram criadas 3 secretarias especiais, que hoje são ministérios, a da mulher, de discriminação racial e direitos humanos. Hoje elas têm orçamento próprio, têm uma agenda própria, tem uma articulação bastante significativa com os outros ministérios, e tem um poder de decisão e de influenciar no planejamento do governo como um todo também muito significativo. Ora, vou falar do que eu conheço mais de perto, porque eu tenho trabalhado diretamente com isso. A Secretaria de Políticas Especial para as Mulheres, ela desencadeou, assim como agora a LGBT está fazendo, na questão da sexualidade e da diversidade sexual, um processo muito rico e muito interessante de debate que se aproxima muito da discussão que a gente vem trazendo sobre democracia participativa. Ou seja, as conferências sobre a mulher no Brasil, elas surgem nos municípios. Nos municípios, com a discussão ampla entre a população, movimentos sociais, gestores e acadêmicos, é desencadeada essa discussão, é retirada dali do município uma agenda,